Bem-vindo ao capítulo 6 do Manual de Força-Tarefa para Emergências, Task Force. Desmobilização, pós-missão e consolidação operacional. Neste capítulo, você vai aprender a etapa que define a maturidade real de uma força-tarefa. Encerrar a missão com método, entregar transição com segurança e transformar experiência em aprendizado institucional. Muitas operações falham no final por um motivo simples. Quando a missão termina, a equipe some do terreno sem padronização. E isso gera perda de evidências, desalinhamento com autoridades locais, desgaste de imagem institucional, falhas de rastreabilidade e repetição de erros em ocorrências futuras. Aqui nós estruturamos o pós-operação como parte da missão, com foco em desmobilização por critério e não por cansaço, transição organizada para forças locais e continuidade do atendimento, registro técnico do que foi feito, rastro, evidência, transparência e aprendizado. AAR objetivo, After Action Review, para corrigir padrão e manter proficiência. Encerramento limpo, devolução de recursos, checagens finais, controle de segurança e documentação mínima. Este conteúdo faz parte da formação de operadores de força-tarefa da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras e é também voltado a operadores de resgate em geral, bombeiros, socorristas e lideranças que atuam em incidentes complexos, desastres e emergências com múltiplas frentes. Apoie esse projeto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com sua equipe, comente de qual cidade e estado você está assistindo. Agora, vamos ao vídeo podcast. Em grandes emergências, o nosso olhar, a nossa atenção vai quase sempre para a linha de frente, né? A gente vê o resgate, a ação, aquele heroísmo todo. Mas hoje, a gente vai usar um material que recebemos que é um capítulo bem denso sobre sustentação e logística para forças-tarefas, para olhar justamente para o que está por trás, a estrutura invisível que permite que tudo isso aconteça. A nossa missão aqui é descobrir o que eles chamam de arquitetura da eficiência. E essa arquitetura, olha, é tudo menos secundária. A ideia central do material é de uma clareza, assim, brutal. A sustentação não é uma área meio. Não é um apoio? Não é um apoio, eu vou até citar. É a capacidade que permite que todas as demais entreguem turno após turno, sem colapsar. O documento é muito enfático nisso. Quando a logística falha, a operação não só enfraquece. Ela se canibaliza. Exato, se canibaliza, vira uma sucessão de crises internas. Nossa, que imagem forte. Isso muda toda a perspectiva. Ok, então para a gente entender essa arquitetura, vamos seguir o ciclo de vida de uma missão. A gente começa com a chegada, com a fundação do que a fonte chama de uma cidade temporária. A base de operações. Certo. Depois, a gente vê como essa cidade se mantém viva, gerenciando os recursos. E, por fim, como ela se encerra de forma inteligente, deixando um legado. Vamos começar, então, por essa fundação. A fonte chama de BOSS, a base de operações, e diz que o design físico dela é fundamental. Por quê? Porque um BOSS mal desenhado, ele impõe o que o texto chama de custos de fricção. E isso não é nada abstrato, sabe? Sei. São pequenas irritações que, somadas, vão consumindo a energia e o foco da missão. O material dá uns exemplos muito concretos. Um cabo atravessado no caminho, que vira um risco de tropeço constante. Ah, claro. O cheiro de combustível do gerador invadindo a área de alimentação. A equipe de manutenção usando a única sombra disponível que deveria ser para o descanso do pessoal. Entendi. Então não é sobre estética. É sobre economizar energia cognitiva. Cada segundo que alguém gasta procurando uma ferramenta ou desviando de um obstáculo é um segundo a menos focado na missão principal. É uma sangria lenta de eficiência. E como se evita isso? A fonte fala de um tal de boa em camadas. O que seria isso? Exato. É um conceito tipo de planejamento urbano em miniatura. A primeira hora da montagem, sabe?
A hora em que se define o layout no chão é descrita ali como valendo ouro. A hora de ouro. Exato. E a primeira camada é a de acesso e controle. Basicamente a porta da cidade. A recomendação é ter um único ponto de entrada e saída. Isso organiza todo o fluxo de veículos, de pessoas, controla o acesso e evita desorientação. Faz todo sentido. E uma vez dentro dessa cidade, a pessoa precisa se mover, né? Imagino que a próxima camada seja sobre isso. Precisamente. É a camada de mobilidade. Um estacionamento organizado, corredores de manobra bem claros. A regra de ouro aqui é muito simples e visual. Caminhões e pessoas não devem dividir a mesma calçada. Boa. Criar vias separadas evita acidente e gargalo. Um veículo pesado manobrando não pode ser uma preocupação para quem está carregando uma caixa de suprimentos. Certo. Os veículos chegaram, descarregaram o material, e aí vem o grande desafio. Onde é que está tudo? Isso me leva a pensar na camada de armazenagem e inventário. A fonte descreve como a memória material da operação. E é o coração de tudo. O caos no inventário pode paralisar uma operação. A sugestão é um sistema de endereçamento simples, quase como um CEP, sabe? Rua, prateleira, nível. Simples e eficaz. E a disciplina de etiquetar absolutamente tudo. Isso evita aquela cena clássica que a gente já imagina, de 3 pessoas exaustas procurando a mesma peça em tendas diferentes no meio da noite. E colada nessa camada fica a de manutenção. E na manutenção, o material introduz uma linguagem visual que eu achei genial. As etiquetas de status. Sim, é uma solução de baixo custo, mas de altíssimo impacto. Um equipamento tem uma etiqueta bem visível. Operacional, OP, em verde, em manutenção, MAN, em amarelo, ou inoperante, INOP, em vermelho. Visual. Isso transforma um objeto mudo numa informação clara e direta. A pessoa que precisa de uma motosserra não precisa perguntar para ninguém. Ela olha e sabe se pode pegar ou se precisa esperar. Elimina ambiguidade na hora. É a gestão da informação de forma visual. E até agora a gente falou de equipamentos, de materiais, mas e as pessoas? Elas são as camadas seguintes e, claro, as mais críticas. A camada de energia e água é a base de tudo. A fonte é taxativa ao dizer que a água é a primeira linha de cuidado com gente. Gostei disso. Primeira linha de cuidado. Tratar a água como um item menor é um erro estratégico que se paga em desidratação, fadiga e, por consequência, decisões ruins. Logo em seguida vem a camada de alimentação e descanso, que é chamada de arquitetura do bem-estar. Essa arquitetura do bem-estar me pegou. Mostra que o bem-estar não é um luxo, é um multiplicador de força. A gente costuma pensar em logística como caixas e combustível, mas aqui a fonte está dizendo que a gestão da energia humana talvez seja o recurso mais crítico de todos. Sem a menor dúvida. E tem uma frase no material que resume isso perfeitamente. 30 minutos de pausa em um lugar digno devolvem 2 horas de atenção ao teatro de operações. Nossa, é um cálculo de retorno sobre investimento, basicamente. Exatamente. E, finalmente, as camadas de saúde e saneamento. A de saúde, com primeiros cuidados, precisa ser acessível, mas também reservada. E a de saneamento, que eles chamam de camada marrom. É descrita como a menos glamourosa, mas uma das mais determinantes para o moral e a saúde da equipe. Lixo, resíduos, banheiros. Se isso for negligenciado, a base vira um lugar insalubre e desmoralizante muito, muito rápido. Ok, então a gente tem essas camadas todas como peças de um quebra-cabeça, o que une tudo isso. O texto fala em fluxos conscientes. O que isso significa na prática? Significa criar uma gramática para a base. É a sinalização, basicamente. Placas simples, mesmo que escritas à mão, setas pintadas no chão, fitas coloridas delimitando áreas. Uma linguagem própria do lugar. Isso. Essa gramática visual clara reduz a necessidade de ordens gritadas, diminui o estresse e permite que um recém-chegado entenda a lógica do lugar em minutos. E esse fluxo consciente também vale para a relação com o entorno. A base precisa ser uma boa vizinha para a comunidade local, cuidar do ruído dos geradores, do foco da luz à noite, da gestão correta do lixo. Essa cidade organizada, então, é a plataforma. Mas uma plataforma estática não serve para muita coisa. Ela precisa se manter viva, funcional, sob pressão.
E o material faz uma afirmação forte. As operações quebram mais por erro de ritmo do que por falta de recursos. Exato. E o conceito-chave para controlar esse ritmo é o de nível mínimo, o NM. O nível mínimo é o guardião do ritmo. E o texto define de um jeito brilhante. Não é um alvo a ser alcançado, é uma linha de segurança. Abaixo dela, a operação entra em risco sistêmico. Risco sistêmico. É. O grande poder do NM é que ele tira a emoção da tomada de decisão e a torna técnica. Quando o estoque de água atinge o nível mínimo, a pergunta deixa de ser será que dá para aguentar mais um pouco? E passa a ser qual rota de reposição está saindo agora e com que previsão de chegada. É uma mudança de mentalidade gigantesca. Tira totalmente o achismo da equação. E para tornar isso prático, o texto oferece umas regras de bolso, tipo a regra 3x3. Sim, são mnemônicos para facilitar a vida no meio do caos. A regra 3x3 significa ter 3 locais para cada item crítico. Um estoque central, um de pronto uso, mais perto da ação, e uma reserva estratégica, intocável. Certo. E a segunda parte do 3x3 são 3 checagens de inventário por dia, em horários fixos e sagrados. 9 da manhã, 3 da tarde e 9 da noite. O que alguém faz quando der tempo, o que numa emergência significa? Nunca. Exatamente, nunca. Exato. Outra regra é a de janelas fixas de reposição. Os comboios de suprimentos não saem quando dá, eles têm horários publicados e que são cumpridos à risca. Isso traz previsibilidade para toda a cadeia. A equipe na ponta sabe que, se precisar de algo, o próximo trem de suprimento sai às 4 da tarde, por exemplo. Entendi a lógica, mas isso parece exigir uma disciplina militar. Na confusão de uma emergência real, com gente exausta, como se garante que essa rotina seja cumprida e não seja a primeira coisa a ser abandonada? Ótima pergunta. A resposta do material está na cultura e na liderança. A rotina só é mantida se o líder da operação a valorizar publicamente. Se o comandante pergunta sobre os níveis de estoque nas reuniões diárias, se ele mesmo respeita as janelas de reposição, a equipe entende que aquilo não é burocracia, é uma ferramenta de sobrevivência. A disciplina vem do exemplo. Exato. E essa disciplina se aplica a números bem concretos, né? A fonte detalha os cálculos para os recursos vitais. Sim, e são muito diretos. Para a água, que eles chamam de capacidade operacional em estado líquido, o cálculo médio é hidratação mais uso técnico vezes pessoas vezes turnos. Para uma equipe de 24 pessoas, dá uns 192 litros por dia. Ok. E o NM Água é taxativo, ter sempre no mínimo 24 horas de consumo em estoque. Para a alimentação, descrita como estabilidade cognitiva, a recomendação é focar numa dieta simples e confiável, não em sofisticação irregular. E o NM Alimentação é ter de 24 a 36 horas de refeições garantidas. E para os recursos não humanos, como energia, combustível? A lógica é a mesma, criar uma margem de segurança. Para a energia, a regra para dimensionar o gerador é calcular o pico de consumo previsto e multiplicar por 1,25. Uma folga de 25%. Isso. É essa folga que garante que, se alguém ligar um equipamento extra, o sistema não entre em colapso. O NN Energia é ter combustível na base para garantir 8 horas contínuas de funcionamento. E o mesmo vale para combustível de veículos e EPIs. Os NMs são todos calculados para garantir 24 horas de operação sem sustos. Então, o objetivo de todos esses números e rotinas é criar previsibilidade. É quase um paradoxo. Num ambiente totalmente imprevisível, o foco é construir ilhas de certeza. Exatamente. Como o material resume de um jeito muito elegante. Em emergência, a ausência de sustos é uma vitória silenciosa. Cada vez que um gerador não desliga por falta de diesel ou que um socorrista encontra a luva que precisa, é uma vitória da logística que ninguém vê, mas que permite que o trabalho visível continue. Ok. Então a gente tem essa cidade incrivelmente organizada e abastecida. Mas uma cidade estática não serve para nada numa emergência. Ela precisa projetar seu poder, sua capacidade, lá para a linha de frente. Isso me leva à mobilidade. Como a fonte garante que todo esse material bem organizado
chegue onde é preciso. A palavra-chave aqui é resiliência. A lógica proposta é ter sempre 3 rotas planejadas para qualquer deslocamento. Uma primária, uma alternativa e uma segunda alternativa, que o texto chama de A2. 3 rotas. Sempre. 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 Uma ponte pode cair, uma estrada pode ser bloqueada. Ter alternativas prontas evita que a equipe tenha que improvisar sob pressão. E, além disso, a disciplina do comboio é fundamental. O material usa uma analogia ótima. Um comboio é um organismo, não uma fila de carros. Um organismo. Gostei disso. Quer dizer que todas as partes estão conectadas e têm uma função. Exato. Tem um veículo líder que dita a rota, tem uma ordem lógica de veículos, talvez de comunicação no meio, o de primeiros socorros atrás, e principalmente tem comunicação constante entre todos. Aham. Se o primeiro veículo vê um obstáculo, todo mundo sabe na hora. E para evitar a perda de tempo no destino, um manifesto de carga visível é crucial. Um papel simples no para-brisa que diz o que tem dentro. Assim, quem recebe a carga não precisa abrir cada caminhão para encontrar o que precisa. Chegamos então ao fim da missão. O trabalho foi feito. A fonte trata a desmobilização com uma seriedade que, confesso, eu não esperava. Não é só arrumar as malas e ir embora. De forma alguma. A desmobilização é vista como uma fase da operação, não como o fim dela. A ideia central é sair limpo, leve e legível. Limpo, leve e legível. Sair limpo significa não deixar lixo, não deixar um problema para a comunidade. Sair leve é levar apenas o que é seu. E legível é o mais importante, deixar um legado de informação útil. E como isso é feito de forma planejada e não como uma retirada apressada? Através de um cronograma reverso. O planejamento começa 24 horas antes da saída, o T24, com tarefas específicas. Depois, T12, T6 e assim por diante. Em cada marco, certas ações são cumpridas. Equipamentos são limpos e inventariados, o lixo é recolhido. E o ponto alto desse processo é a criação do pacote de handover. O pacote de handover é a passagem de bastão. É a prova de profissionalismo. É um documento, ou um conjunto deles, que transfere o conhecimento essencial. Mapas da área com pontos de risco, contatos de líderes comunitários, lista de pendências, lições aprendidas. Entendi. É o oposto daquela situação que a gente conhece quando alguém sai de um projeto e leva todo o conhecimento embora. Aqui, o objetivo é deixar a próxima equipe ou autoridade local mais forte do que a sua. Então a missão foi cumprida, a equipe saiu de forma organizada, deixou um legado positivo. O ciclo parece completo, mas a fonte insiste que ele só se fecha de verdade com a aprendizagem. Exatamente. A melhoria contínua é centrada no AAR, o After Action Review, a revisão pós-ação. E a forma como o material descreve isso é crucial. Não é uma caça às bruxas. Certo, isso é importante. É uma análise honesta, estruturada em 4 perguntas-chave. O que a gente planejou fazer, o que de fato aconteceu, o que funcionou e por quê, e o que não funcionou e por quê. Mas esse processo de AAR parece muito vulnerável à cultura da organização. Se a liderança tem o hábito de buscar culpados, essa análise honesta morre na praia. A fonte comenta como garantir que o AAR seja um espaço seguro para a verdade. Sim, e esse é um ponto fundamental. O AAR só funciona numa cultura de segurança psicológica. A responsabilidade do líder é criar esse ambiente. A primeira regra é focar no processo, não nas pessoas. A pergunta não é quem errou, mas o que no nosso processo permitiu que esse erro acontecesse. Muda tudo. Muda tudo. E a segunda é valorizar os quase-erros. Aqueles incidentes que, por sorte, não viraram desastre. São fontes de aprendizado gratuitas. E o resultado disso não pode ser um relatório que fica na gaveta. Tem que virar uma matriz de lições com ações claras, responsáveis e prazos. Fantástico. Recapitulando, então. Essa nossa análise mergulhou na arquitetura invisível que sustenta uma operação de emergência.
A gente viu que o sucesso depende muito menos de heroísmo improvisado e muito mais de rotinas confiáveis, previsibilidade e, fundamentalmente, uma cultura de aprendizado honesta. E a mensagem final do material reforça exatamente isso. Onde a sustentação é madura, a operação é mais segura, mais rápida e mais honesta. Onde ela é improvisada, a missão oscila ao sabor da sorte. E a saída digna, com handover bem feito e aprendizagem honesta no final, não são meras formalidades. São provas de maturidade. Exato, são as provas definitivas de maturidade de uma organização. O material foca em forças-tarefa, mas os princípios parecem universais. Isso deixa a gente com uma reflexão. Em qualquer projeto complexo, ou até na nossa vida pessoal, qual é a nossa logística que, por ser invisível, a gente acaba ignorando, mas que no fundo determina o nosso sucesso? Quais são os nossos níveis mínimos que a gente precisa proteger para não colapsar sob pressão?